Standing in the light till it's over, out of our minds. Someone had to draw a line. Semana passada eu fui visitar a minha avó e com ela eu aprendi uma receita de um bolo super especial. E junto com essa receita, uma forma de fazer com que seus bolos cresçam muito mais usando qualquer mistura para bolo. E hoje eu vou fazer para vocês um bolo de abacaxi com recheio de abacaxi junto com o truque especial de vó. Então vamos fazer? Para começar, eu vou descascar um abacaxi e vou cortar ele em cubos bem pequenos. Esse abacaxi vai servir para fazer o nosso recheio. Depois que você cortar o abacaxi muito bem, você reserva, porque agora a gente vai fazer o bolo. E para fazer esse bolo, você vai bater na batedeira muito bem, 3 ovos. Pula essa parte. Tá filmando. Ai, filmito! Filmito! Que eu quero. O cara caiu bebido no shampoo. Pula essa parte. Coloca... Não! Aqui você tem que bater os ovos muito bem para tirar o cheiro. Muitas pessoas acham que para tirar o cheiro dos ovos só é preciso que você tire a pele. Nesse caso não, aqui você só precisa bater ele muito bem. Depois, com seus ovos já batidos, você vai acrescentar 3 xícaras de leite, 1 xícara de farinha e meia xícara de óleo. E vai bater muito bem para que tudo se misture. Depois que tudo estiver misturado, você vai acrescentar um pacote de mistura para bolo de abacaxi. E aí é legal porque você pode fazer do sabor que você quiser. Uma dica que eu dou para vocês de um sabor que fica bem interessante é você fazer de baunilha. Porque a baunilha ela é neutra. Ela é uma massa que ela não é nem muito doce e nem muito forte. E com o recheio do abacaxi que fica bem azedinho e a massa que fica neutra, você vai ver que vai dar um equilíbrio e vai ficar muito gostoso. Então se você quiser, você pode fazer de baunilha ou você pode fazer também de laranja ou do sabor que você preferir. Qualquer um fica delicioso. Depois que você já tiver misturado bem, você vai ver como é que tá a consistência da massa. É aí que vem o segredo. Quando você adiciona óleo em vez da manteiga, você já faz com que o bolo fique muito mais fofinho. E é aqui que vem o segredo especial. Depois que você adicionar a mistura para bolo, você vai adicionando farinha, conforme você vai ver na consistência da massa. Quanto mais líquida tiver a massa, mais farinha você vai adicionar. Eu aconselho que você acrescente 1 xícara de farinha, mas vai acrescentando aos poucos para você ver como é que tá a consistência da massa. Adiciona 2 colheres, se tiver muito líquida, você adiciona mais 2 colheres, até que a massa fique bem consistente. Você vai ver que ela está mais consistente quando ela não estiver líquida. Você pode pegar a colher e fazer um teste, levantando a massa para cima para ver como que ela escorre. Quanto mais líquida ela tiver, mais farinha você vai adicionar. E por último, você vai acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó. Só que aí depois que você adicionar o fermento, não pode bater muito. Você vai bater só um pouco e em velocidade baixa. E aqui uma dica bem legal para ajudar você a limpar os dentes da sua batedeira. Você coloca os dentes da batedeira um pouco para dentro da tigela e aí você liga e com isso vai fazer com que toda a massa que esteja nos dentes da batedeira escorra para em volta da tigela e vai fazer com que fique muito mais fácil para você limpar. E agora você vai despejar o seu bolo em uma massa untada e enfarinhada e vai levar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 1 hora, 1h15 ou até que você coloque o palitinho no meio e ele saia completamente limpo. Com o nosso bolo no forno, a gente vai fazer o recheio e a cobertura que vão por fora do bolo. E para fazer esse recheio, você vai colocar numa panela 1 caixinha de leite condensado e vai juntar com aquele abacaxi que a gente cortou no começo do vídeo. E agora é aquela velha história, você vai levar pro fogo e vai fazer como se fosse um brigadeiro. Só que aqui é um pouco diferente. Depois que você misturar os ingredientes, você vai acrescentar uma pitada de sal. Você precisa deixar com que o seu abacaxi cozinhe e vai deixar até ele dar o ponto do brigadeiro. Depois que o abacaxi cozinhar, você vai acrescentar 1 caixinha de creme de leite. E mistura por mais uns 10 minutos, eu diria.
E aqui uma dica bem legal para você que quer saber quando o seu brigadeiro der o ponto, ou qualquer coisa que você vai fazer que tenha que dar aquele velho ponto de brigadeiro, é você empurrar a sua panela. Quando você levantar a sua panela e você ver que desceu o brigadeiro ou o que você tiver que fazer, quando ele escorrer, tá pronto, já deu o ponto e aí você já pode tirar. E quando chegar nesse ponto do nosso abacaxi, você vai tirar ele do fogo e vai deixar esfriar em temperatura ambiente com plástico filme. Agora é aquele processo de sempre. Com o seu bolo frio e o seu recheio já pronto, você vai tirar o bolo da forma e vai cortar ele ao meio. Essas duas partes de bolo que a gente está cortando vão ser usadas para fazer 2 camadas de bolo. Por isso você vai pegar o seu bolo e vai colocar ele em uma superfície reta. Eu aqui coloquei em cima de uma forma. Você pode colocar em cima daqueles recipientes de bolo. E aí você vai começar a montar o seu bolo. Você já sabe, é aquele velho processo. Coloca o bolo, depois coloca o recheio, depois a outra parte do bolo. Depois que você fez isso, é só você colocar o restante do abacaxi por cima e decorar com pedaços de abacaxi no meio e em volta do bolo. E tá pronto o seu bolo, você já pode servir e se deliciar. E essa foi a minha receita de naked cake de abacaxi, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, inscreva-se, curta os vídeos, comente e compartilhe com todo mundo. O M Channel fica por aqui. Até a próxima. Tchau!